dia, classe Ruth. Vamos lá dar continuidade a mais uma lição. Nós estamos na lição 5 da revista Fique Ligado. Nós paramos então no ponto 3. A Bíblia abençoa ainda hoje. Então, pegue a sua revista e a sua Bíblia e vamos aprender mais uma vez uma porção da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela proteção, os livramentos, ó Deus. E te clamamos, ó Pai, nesse momento, que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade, ó Deus, para trabalhar no nosso coração, nos iluminar, ó Pai, a nossa mente, para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada adolescente, cuida deles, dos seus familiares, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando seus corações com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ponto 3, a Bíblia abençoa ainda hoje. A leitura da Bíblia deve ser um prazer para o crente. Nós vamos ver agora, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nós vamos ver lá o salmista afirmando que se tivermos prazer na palavra de Deus e cultivarmos o hábito de meditar no que ela diz, colheremos várias bênçãos. Então vamos ver o que o salmista diz, olha. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhagens não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, adolescente, se você tiver prazer na leitura da palavra de Deus, você vai produzir fruto. O adolescente crente que tem prazer na leitura da palavra de Deus, ele produz fruto. Quem tem prazer na palavra de Deus, no devido tempo dá o seu fruto. É pela leitura da Bíblia que o crente se tornará capaz de produzir o fruto do Espírito. E nós vemos isso lá no livro de Gálatas, Gálatas 5, 22 e 23. E nós temos aqui as nove virtudes, então, do fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, vamos dar uma olhadinha nessas palavras? Vamos ver o que significa? O amor, ele é o fruto do Espírito, seguido pelas outras 8 preciosas virtudes. Então, nós temos aqui o amor sendo a base de tudo. A alegria significa satisfação, contentamento, paz, tranquilidade, serenidade, longanimidade, paciência, capacidade de suportar as coisas contrárias à nossa vontade, benignidade, dedicação ao bem, bondade, generosidade, fidelidade, lealdade, mansidão, brandura, doçura, serenidade, domínio próprio, capacidade de conter-se a si mesmo. Bom, a única maneira que nós temos de desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida é através da união com Cristo. É somente através dele que nós podemos, então, desenvolver essas virtudes. Eu trouxe aqui para vocês 2 imagens. A primeira imagem é uma imagem bem simples, um desenho para que nós possamos entender que
uma árvore, para ela ser frutífera, existe todo um trabalho invisível, um trabalho que nós não percebemos, nós não conseguimos enxergar. Nós temos aqui o trabalho da raiz, ó. A raiz, ela retira água, né, e sais minerais, nutrientes que ela vai levando aqui, ó, pelo tronco, nos seus ramos, nos galhos, e tem o trabalho também da luz. Esse trabalho invisível que nós não estamos vendo, sabe qual é o resultado desse trabalho aqui, ó? É esse resultado. Uma árvore frutífera. O fruto é o resultado desse trabalho. Esse trabalho que nós nem imaginamos como é feito, porque nós não estamos vendo. Mas olha o resultado desse trabalho, né? O fruto, ele é o resultado desse trabalho invisível. Assim somos nós. Assim é o trabalho que o Espírito Santo faz em nós. É um Deus invisível, todo-poderoso, trabalhando na nossa vida. Nós não podemos ver, mas nós só vamos perceber nas nossas atitudes. O resultado são as nossas atitudes. Então, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar unidos a Cristo. Nós precisamos buscar na palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos nos colocar diante do Senhor para que Ele possa trabalhar em nossa vida e fazer assim, ó, uma vida frutífera, né? Para que nós possamos desenvolver então, porque essas virtudes não somos nós que produzimos naturalmente. Eu quero suportar aí, quero ser uma pessoa longânima, então eu vou ser longânima, eu vou suportar tudo que vier contra a minha vontade, eu vou ser extremamente paciente. Nós sabemos que é um grande desafio, que não é assim, né, que acontece, mas quem produz isso em nós é o Espírito de Deus. Nós não estamos vendo, Ele é um Deus poderoso, trabalhando de uma forma invisível, e isso só vai se tornar visível nas nossas atitudes. O nosso terceiro ponto, ele então nos traz aí três pontos onde que o adolescente ele vai desenvolver, se isso qualquer crente, né? Eu estou usando adolescentes porque eu estou dando aula para vocês, né? Então eu trouxe para a idade de vocês. Então ele vai produzir fruto, e ele também, se perseverar, se ele tiver prazer na leitura da palavra de Deus, ele vai achar força para perseverar. A promessa está no Salmos 1, que nós lemos, né? O versículo 3, ó. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Outras traduções está: as suas folhas não, cuja sua folhagem não murcha. Essa aqui é uma outra versão, tá? E tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, tudo quanto fizer, ele será bem sucedido. Se você permanecer perto de Jesus pela leitura da Bíblia, não perderá a sua vitalidade espiritual. Nós podemos ver que lá em Deuteronômio, quando Deus ele está falando ali de como Moisés foi, né? E se a gente reparar uns versículos acima, ele está dizendo que Moisés ele morreu com 120 anos. Mas Moisés, os seus olhos não escureceram e ele não perdeu o seu vigor. Então, ele estava tão próximo de Deus e ele cumpria, ele fazia ali tudo que Deus ordenava, né? Então, ele estava muito ligado e ele não perdeu o seu vigor até o último dia da sua vida, né? Então, nós também, nós podemos
perseverar na palavra, né? E viver essa promessa aí que Deus tem para nós, que é de ser uma árvore cuja folhagem não murcha. Nós sabemos que nos dias de hoje, vocês adolescentes enfrentam grandes batalhas. E nós temos aí, eu quero citar aqui um exemplo onde os adolescentes, eles às vezes se transformam, né? Nós às vezes levamos uns sustos aí quando vemos a rede social. A rede social é uma das tempestades que existe na vida de um adolescente, de qualquer pessoa que estiver preso a essa rede. O que significa estar preso à rede? Você começa então a ter certas liberdades que normalmente você não teria, né? Muitas vezes um pensamento indevido, e você coloca isso num texto e posta uma foto indevida, né? Você deve ter consciência de que ali se trata de uma rede onde tem pessoas que são cristãs e pessoas que são incrédulas, que não acreditam em Deus, né? E essas pessoas, elas estão ali, elas não conhecem a Jesus Cristo e muitas vezes elas não vê diferença na sua vida como ela deveria ver, porque as suas postagens não estão de acordo com a sua vida cristã. E o que acontece quando vamos pensar num exemplo bem simples, vamos pensar numa rede de pescador. Quando você joga aquela rede ao mar e você puxa de volta, o que vai acontecer? Você, quando puxar aquela rede, virá junto com ela muitos peixes, mas também muita sujeira. Na rede social nós temos muita sujeira e nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós estamos expondo a nossa vida, nós estamos expondo os nossos pensamentos, coisas que nós não deveríamos fazer, nós fazemos ali. E com isso nós estamos desagradando a Deus, e isso é algo que pode fazer com que você não persevere, que você não ache. Por isso que você precisa de força. Deus, quando ele fala a Josué, ele fala: ser forte e muito corajoso, porque é preciso força, é preciso coragem para poder viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E o adolescente que ele tiver prazer na palavra de Deus, ele será bem sucedido. Tudo quanto fizer prosperará, será bem sucedido. Nós vemos essa promessa lá no livro de Salmos, né? O capítulo 1, versículo 13. Isso não quer dizer necessariamente que você vai ser bem sucedido financeiramente, que você vai ter uma saúde perfeita, que você vai ser feliz para sempre, né? Mas ele está falando aqui de coisas que são prioridades na nossa vida, e nós vemos isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus, ele já sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Então, nós precisamos primeiramente estar preocupados em buscar o reino de Deus, em fazer a vontade de Deus, em meditar na sua palavra, né? É isso que nós precisamos em primeiro lugar. As outras coisas são consequências, as outras coisas Deus sabe que nós precisamos. O nosso quarto ponto da revista: para a Bíblia falar, você precisa ler. Sabia disso? Né? Nós não tem como a gente saber, a gente conhecer a palavra de Deus se nós não buscarmos, se nós não criarmos uma rotina para estudar a palavra de Deus. Ler a Bíblia todos os dias não é algo fácil. É um hábito que todos nós cristãos precisamos ter, mas muitas vezes nós não nos esforçamos para isso. É muito importante fazer um esforço extra e lutar para perseverar até
até que ler a Bíblia se torne um hábito e faça parte da sua rotina. E o que você precisa fazer então? Você precisa escolher um horário. Eu tenho criança pequena, né? Um filhinho de 4 anos. Então eu sei que se eu pegar para ler a Bíblia enquanto ele está ali cheio de energia, pegando fogo, não vai dar certo. Eu não vou conseguir ter o meu a sós com Deus, né? Então eu não vou conseguir entrar na presença de Deus porque eu estou distraída com outras coisas. Então, se eu escolher o horário da noite, eu já vou estar exausta, muito cansada. Então, eu começo a ler e eu começo a sentir muito sono. Então, para mim, o que funcionou? Eu escolhi um horário, eu escolhi o primeiro horário, né? Então, primeiro, eu acordo entre 5h30, 5h20, 5h30 da manhã e eu faço então primeiro a minha devocional e depois eu faço as outras coisas. Foi assim que eu consegui criar uma rotina. O horário que eu escolhi foi um horário onde eu percebia que tinha silêncio, todos estão dormindo, então eu levanto mais cedo e eu consigo ter ali mais tranquilidade para poder me dedicar à leitura, à meditação da palavra, né? Outra coisa, você precisa escolher um lugar. Às vezes é difícil achar um lugar onde você pode ficar a sós com Deus, mas faça o máximo para conseguir ler a Bíblia e orar num lugar tranquilo, onde você não seja interrompido. Escolher um método. Muitas vezes nós queremos, vou ler a Bíblia inteira, né? E aí nós temos aquele pensamento de ler a Bíblia inteira, e aí quando chega em livros Levítico, por exemplo, a gente já começa a desanimar, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E nós precisamos perseverar, né? E para perseverar nós precisamos ter o quê? Força, coragem para meditar. Eu não vou parar, eu não vou desistir, né? Eu preciso seguir, eu preciso criar uma rotina. Esse pensamento, ele tem que andar junto com você. Eu não vou desistir, né? Então, eu acho que eu quero sugerir para vocês que vocês escolham um método simples para começar. Nós temos aqui, e eu quero sugerir para vocês, que nós temos aqui no início de cada lição, nós temos aqui uma relação de versículos, de passagens bíblicas. Eles estão organizados pelo dia da semana. Eu lanço esse desafio para vocês, que cada dia vocês olhem lá. Nós estudamos a lição 5, então eu vou ler, eu já sei que na próxima aula nós vamos dar continuidade, então eu vou ler aqui todos os versículos, né? Todos os dias eu vou seguir essa organização aqui dos dias da semana e eu vou me alimentar da palavra de Deus. Isso é um desafio que eu estou lançando para que vocês, para encorajar, animar vocês a lerem a palavra de Deus todos os dias. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela falou na época dos profetas, na época de Jesus, na época da igreja primitiva, no tempo dos pais da igreja, que são os primeiros teólogos, falou na época da reforma protestante e fala hoje no nosso tempo, em nossos dias. A Bíblia, como eu falei anteriormente, ela é autoridade final. Eu quero deixar para vocês aqui um último versículo, que é Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você quer ouvir a Bíblia falar, invista tempo para estudar, para meditar em cada palavra. Veja só o que Deus falou para Josué.
Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Você será bem-sucedido. Que o Senhor Deus possa estar abençoando o coração de vocês e despertando, animando vocês a ter uma vida dedicada, né, a Deus, a palavra de Deus, em estudar, em meditar, né, e principalmente viver tudo, pôr em prática aquilo que vocês têm lido na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe. Vamos orar? Poderoso Deus, na Tua presença, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua bondade sobre a terra. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa aula, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de falarmos, ó Pai, da Tua palavra, Deus. Abençoe esses adolescentes que estão nesse momento ouvindo essa aula. Que o Senhor esteja abençoando seus corações, seus familiares, ó Deus. Seja conosco, ó Pai, em todo o tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.